Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Galera, o Vozão perdeu mais um jogo. Ou, como queiram, o Mirassol venceu mais uma. A campanha do Mirassol, nada mais, nada menos que espetacular. Se você mirar que o Mirassol quer atingir os 45 pontos, que é aquela pontuação, né? Todo mundo diz que não cai mais. O Mirassol está faltando isso. Tá faltando isso para acabar com esse fantasma. E aí empurrar o pepino pro restante. Ceará abre a décima sexta rodada. Tivemos dois jogos abrindo a 16ª rodada. A 16ª rodada, só para lembrar para a galera, que tem 7 jogos, né? 3 jogos não vai ter. Tivemos abrindo Fluminense e Palmeiras. O Fluminense perdeu para o Palmeiras e, no mesmo horário, Ceará e Mirassol. E o Ceará perde mais uma. Ceará 0, Mirassol 2. O Ceará que estava bem antes da parada para o Mundial, mas parece que depois da parada o Ceará não voltou. O Mirassol voltou da mesma maneira. O Mirassol estava bem e voltou da mesma maneira, ou até melhor ainda. Então, Ceará 0, Mirassol 2. Vamos falar sobre essa partida, vamos falar sobre a classificação, o próximo jogo do Ceará e o próximo jogo do Mirassol. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Vozão, que está triste, chateado, reclamando barbaridade, e você, meu amigo torcedor do Mirassol, que está feliz, tranquilaço, tranquilaço, vendo o objetivo cada vez mais perto e mais rápido, que é o objetivo do Mirassol é única e exclusivamente permanecer na Série A, com um grande trabalho do Paulinho. Eu não sabia que o Paulinho tinha virado dirigente. O Paulinho é ex-jogador da seleção brasileira, do Corinthians, que jogou no Barcelona. Grande jogador. Eu não sabia que ele era dirigente. Fez ali um trabalho com jogadores experientes, com qualidade. E olha, tá de parabéns. Vai continuar até o final do campeonato, a gente não sabe. Que tem cartão amarelo, tem jogador que machuca, cartão vermelho, a gente não sabe. O elenco não é tão vasto de qualidade. Mas, irmão, se conseguir atingir o que quer o mais rápido possível, depois é só desfrutar, parceiro. Então, eu peço que você escuta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver falando lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal, com uma grana aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. E não deixe de hypar os vídeos que você está assistindo. Hypar é uma maneira de você pontuar o vídeo que você gosta. É simples. Assim que você curtir, vai abrir uma aba escrito Hypar, você vai lá, clica no Hypar, que você vai estar ajudando o canal a crescer. Então vamos lá, galera. Vamos aqui de cara para classificação. Para classificação nesse momento. Bom, com a vitória, o Mirassol está na 7ª colocação com 24 pontos. Tinha 21, com a vitória, vai a 24 pontos em 14 jogos. O Mirassol tem 2 jogos a menos. Tudo bem que tem uma porrada de gente que tem 2 jogos a menos também. O Fluminense não pode passar o Mirassol porque tem 20 pontos e perdeu para o Palmeiras agora. O Atlético Mineiro não joga. O Corinthians tem 20 pontos, está jogando nesse momento com o Cruzeiro e ainda está empatando em 0-0. Mas se o Corinthians por acaso vença, chega a 22. Então o Mirassol vai terminar a 16ª colocação com 24 pontos, um ponto atrás do Bahia, que não está jogando nessa rodada porque jogou a Sul-Americana e acabou sendo eliminado. O
O Mirassol tem 24 pontos, um ponto atrás do Bahia, com o mesmo número de jogos. O Bahia tem 14 jogos, o Mirassol também 14 jogos. O Mirassol está muito próximo do G6. Mas o mais importante, o Mirassol está a 21 pontos dos 45. Ou seja, 7 vitórias. Mais 7 vitórias, o Mirassol consegue o seu título, que é permanecer na Série A. E a gente está na 16ª rodada. Olha quantas rodadas faltam. Então, irmão, a probabilidade do Mirassol cair, irmão, é muito pequena. Até porque a zona de rebaixamento, a galera já está a 10 pontos do Mirassol. Então, mais um grande resultado do Mirassol. E o Ceará está ali na 11ª colocação, com 18 pontos em 15 jogos. O Ceará tem um jogo a menos. Mas pode ser ultrapassado pelo Internacional, que tem 17, vai jogar. Pode ser ultrapassado. Não, pelo Grêmio não pode, porque o Grêmio acho que está jogando hoje. Hoje, nesta quarta-feira, o Grêmio está jogando pela Sul-Americana. Tem o São Paulo que vai jogar, tem 16, pode passar. São Paulo pode passar o Ceará e é 19. O Vitória tem 15. O Vitória joga, acho que contra o Sport, hoje também. O Vitória, se ganhar, vai a 18 pontos. 18 pontos com 4 vitórias. O Ceará ficar com 5. Ou seja, o Ceará só pode perder a posição para Internacional, que vai jogar, e para São Paulo. Internacional e São Paulo. Eu não sei nem se Internacional e São Paulo se enfrentam. Deixa eu ver até aqui. O Internacional pega o Santos e o São Paulo. O São Paulo pega o Juventude. Então, sim, o Ceará pode perder a posição para o Internacional e para o São Paulo, e aí o Ceará pode cair ali para a 13ª colocação no Campeonato Brasileiro, e aí ficar muito mais próximo da zona de rebaixamento. Ceará, 3 derrotas seguidas. A próxima partida do Mirassol é no sábado, dia 26, às 6h30 da tarde, em casa contra o Vitória. E o Ceará vai jogar fora de casa contra o líder do campeonato, o Cruzeiro. Cara, o Ceará também, hein? Situação do Ceará tá complicada. Tá complicada. Jogar contra o Cruzeiro lá vai ser complicado. Bem complicado. Bem complicado. Deixa eu pegar aqui só para me dar uma olhada. O Cruzeiro empatou agora fora de casa contra o Corinthians. Ou seja, ele vai querer ganhar em casa, porque o Flamengo tem um jogo a menos, né? Se ele der o azar do Flamengo ganhar o jogo contra o Bragantino, o Flamengo vai ficar a 1 ponto do Cruzeiro com um jogo a menos. Então, situação ficou complicada para o Ceará no próximo jogo. E aí a gente vai aqui para o jogo. Cara, se você não viu o jogo, e for pegar os números praticamente são todos a favor do Ceará. Todos. Mas esses números é aquela estatística mentirosa. É uma estatística mentirosa. Sabe por que é uma estatística mentirosa? Porque o Mirassol, apesar de ter os números inferiores, mas o Mirassol foi mais eficiente. O Mirassol foi mais eficiente. Em 2 falhas. Uma falha numa bola erguida no meio de campo, né? E depois numa bola, no segundo gol, numa bola jogada dentro da área, onde o cara cabeceia, sobra pro jogador do Mirassol sozinho e todo mundo olhando, esperando que o cara ia fazer. O cara chutou e fez o gol. Então houve falha defensiva do Ceará. O Ceará teve um gol anulado, né? Cara, o gol anulado, cara, eu não fiquei muito convicto da anulação, porque o jogador do Ceará estava impedido sim,
Mas eu não tive a certeza se ele toca na bola, tá? Eu não tive a certeza se ele toca na bola. E mais, o movimento que ele fez com a cabeça não alterou em nada o goleiro, o zagueiro, nada, nada. O movimento dele não alterou em nada a jogada. Eu, particularmente, eu daria o gol, tá? Eu daria o gol. Porque eu acho que o jogador, apesar de estar impedido, mas ele não contribui em nada, nada, nada. A movimentação dele não contribui em nada para mim, tá? Mas o juiz entendeu que ele teve uma participação no gol. Eu achei que não, tá? Eu achei que não. Talvez esse gol que o Ceará fizesse no segundo tempo ia colocar uma bomba no jogo e poderia mudar. Agora, por que o Mirassol ganhou de 2-0? Vamos aqui rapidamente. O Mirassol deu 4 chutes. Ao total, o Mirassol deu 4 chutes. 3 em direção ao gol. No primeiro tempo, o Mirassol deu 2 chutes e 2 gols. 2 chutes e 2 gols. No segundo tempo, deu mais 2 chutes. Um fora do gol e o outro em direção ao gol, que o goleiro pegou. Posse de bola. Ceará. Precisão nos passos. O Ceará acertou mais passos. Escanteios. O Ceará teve 14. Cara, se você pegar. Eu vou até dar uma olhada aqui. Deixa eu pegar aqui rapidamente para ver se aparece aqui. Deixa eu ver se aparece aqui. Deixa eu ver aqui, cara. Eu queria ver se aparecia aqui uma outra estatística que eu queria ver. Quantas bolas cruzadas o Ceará jogou dentro da área? Deixa eu ver aqui. Vou ver se tem. Escalação, pá. Estatística, aqui, estatística. Sem estatística desta partida. Pô, sacanagem. Sacanagem, eu queria ver a estatística desse jogo. Não tem. Mas qual é a jogada do Ceará? Bola no pé do Raul, porra. Cara, é muito pouco, né, irmão? O Ceará, todas as jogadas pro Pedro Raul. No primeiro tempo, de 12 chutes que o Ceará deu, 8, 9 foram do Pedro Raul. O time procura o centroavante, porra, legal. Cara, mas não dá pra tu ficar só jogando bola dentro da área. Você tem que ter uma outra saída, uma infiltração, um facão, uma outra situação. O problema do Ceará, o Ceará perdeu esse jogo pelo fato do Ceará ser muito previsível. Você olhando o jogo, você olhando os times, tanto do Mirassol quanto do Ceará, a impressão que se tem é que o time do Mirassol ele é mais técnico. Tá? A impressão que dá, o time do Mirassol é mais técnico. O time do Mirassol é mais experiente. Tá? Tem jogadores muito experientes ali, jogadores muito rodados, e jogadores com a idade já um pouquinho mais avançada, mas de qualidade. Jogadores que já foram campeões em outros lugares. Então, tem qualidade, tem malandragem, fez 2 gols na sequência, depois ficou enrolando o jogo. E lembrar que no primeiro tempo o Ceará começou muito bem, pressionando. O Mirassol não estava fazendo uma boa partida. Aí o Reinaldo sofre uma falta, cai, fica 3, 4 minutos ali rolando. O treinador chama todo mundo, começa a conversar. Quando volta ao jogo, o Ceará parece que deu uma esfriada e o Mirassol conseguiu se encaixar. E aí saiu os 2 gols. E a partir daí, o Mirassol entendeu o que estava acontecendo, percebeu que era só bola para dentro da área. Se a zaga tiver um dia bom e não falhar,
O zagueiro tá de frente, por mais que o Pedro Raul seja alto pra cacete, mas o zagueiro tá de frente, irmão. Mas mesmo assim o Pedro Raul conseguiu bom chute, conseguiu fazer alguma coisa. Mas, irmão, tem que ter algum outro escape que não seja o Pedro Raul. Senão, irmão, fica muito limitado. E eu coloco muito essa limitação de criação ofensiva para a derrota do Ceará. E a vitória do Mirassol. O porquê foi efetivo, porra. Foi efetivo e depois conseguiu entender o que o Ceará estava fazendo, conseguiu perceber que o Ceará não conseguia outro tipo de jogada que não ser bola dentro da área. Experiência do Mirassol. Então, vitória do Mirassol, apesar dos números serem a favor do Ceará, mas o Mirassol foi mais efetivo. Então tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!